Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 24 de fevereiro, e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. E veja agora os destaques desta edição. Câmara cria 3 comissões especiais de inquérito durante sexta sessão ordinária do ano. Confira ainda os assuntos em debate durante a sessão. Legislativo cobra a universalização do sistema de abastecimento de água e saneamento de São José. E você gosta de correr? No quadro Saúde Alternativa, vamos dar dicas para quem está iniciando no esporte. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Os vereadores da Câmara de São José criaram 3 comissões especiais de inquérito durante a sexta sessão do ano. Ainda durante a sessão, também foram definidos os membros de cada uma das 6. Veja na reportagem. A Câmara de São José dos Campos instalou 3 comissões especiais de inquérito com base em requerimentos da bancada de apoio ao governo. Os temas foram escolhidos de acordo com a ordem cronológica dos requerimentos. A composição de cada comissão é feita por indicação das maiores bancadas e do presidente com votação em plenário. A primeira comissão vai investigar possíveis irregularidades no convênio entre a Prefeitura e o Instituto Mamulengo Social e é composta pelos vereadores Amélia Naomi, Fernando Petiti, Macedo Bastos, Robertinho da Padaria e professor Calazans Camargo. A entidade, declarada de utilidade pública, tem processos na Justiça do Trabalho e do Tribunal de Contas do Estado por falta de prestação de contas. Outra CEI vai apurar supostas irregularidades na realização de obras públicas em áreas particulares, sem processo de desapropriação pelo município. Os membros são os vereadores Wagner Balieiro, Juvenil Silvério, Roberto do Eleven, Carlinhos Charca e Renata Paiva. O requerimento aponta como alvo de investigação o camelódromo da Praça do Sapo e a construção de uma obra viária no Jardim Alvorada. A terceira comissão vai apurar denúncias de irregularidades na substituição da empresa de ônibus vencedora do lote 3 da concessão do serviço de transporte público por outra que não participou da licitação em 2012. Os membros são os vereadores Dilermando Dié, Doutora Ângela, Willis, Macedo Bastos e Luiz Morta. Agora, cada comissão vai escolher presidente e relator e terá prazo de 90 dias para realizar o trabalho, prorrogável por mais 90 dias. Mais 6 pedidos de instalação de comissões especiais de inquérito tramitam na Câmara de São José dos Campos. Porém, de acordo com o regimento interno, somente 3 comissões podem funcionar simultaneamente. Agora a gente acompanha os debates e discussões que marcaram a sexta sessão do ano, que contou também com a apreciação de mais de 240 documentos. Na sexta sessão do ano, os vereadores analisaram e votaram cerca de 240 documentos. Entre as indicações, destaque para pedidos como podas de árvore, limpeza e manutenção de espaços públicos e serviços de iluminação pública. Outras solicitações enviadas pelos parlamentares pediam ronda policial em alguns bairros de São José, agendamento de exames e vagas em creches. A vereadora Amélia solicitou visita ao Centro de Detenção Provisória de São José com o objetivo de verificar as condições de abrigo dos presos. 5 documentos foram rejeitados no plenário por 11 votos a 9. 2 deles, de autoria do vereador Ciborgue, pediam informações à Prefeitura sobre a destinação dos recursos arrecadados com multas de trânsito entre os anos de 2013 e 2015 e sobre o processo de licitação para a compra de equipamentos de comunicação utilizados pela Guarda Civil. Também foram rejeitados requerimentos dos vereadores Willis, Juvenil Silvério e Dulce Rita. Os documentos pediam informações sobre a paralisação do velório do cemitério Maria Peregrina, em Santana, a falta de vagas no ensino fundamental e o número de famílias atendidas com auxílio moradia. Durante o pinga-fogo, os vereadores abordaram a falta de infraestrutura em prédios públicos do governo do estado e da prefeitura. Também foram temas na tribuna educação e a falta de manutenção em vias públicas. Os vereadores denunciaram ainda a falta de fiscalização em áreas que se transformaram em lixões e espaços ocupados por moradores de rua. O programa antipoeira da prefeitura voltou a ser alvo de debates entre os parlamentares. Durante a sessão, os vereadores aprovaram a criação de 3 comissões especiais de inquérito para investigar supostas irregularidades em contratos e convênios firmados pela Prefeitura.
Os parlamentares irão investigar o convênio da Prefeitura com o Instituto Mamulengo, a realização de obras públicas em terrenos particulares e a substituição de empresa de ônibus vencedora de licitação do transporte coletivo. A SEI do lixo, solicitada pelo vereador Roberto Deleven, ficou de fora porque a instalação das comissões é definida de acordo com a ordem cronológica dos requerimentos. Confira a sexta sessão ordinária do ano na íntegra em nosso canal no YouTube. Nós temos acompanhado durante essa semana alguns encontros da campanha da Fraternidade de 2016, que tem como objetivo discutir temas como saneamento básico. A Câmara, inclusive, sediou um encontro sobre o assunto, que reuniu vereadores, autoridades e especialistas. E preocupados com a situação do abastecimento de água e do saneamento em São José, os vereadores da Câmara têm cobrado medidas para melhorar os sistemas de distribuição de água e tratamento de esgoto na cidade. Acompanhe. Engajados na campanha da Fraternidade deste ano, que tem como foco o meio ambiente e a saúde, vereadores de São José pretendem cobrar a universalização do sistema de abastecimento de água e saneamento em São José. A universalização do sistema garante atendimento de qualidade a 100% da população urbana. E a Câmara ela tem uma função primordial também nesse processo, uma vez que ela consegue detectar as demandas da sociedade, com falta de água, esgoto, saneamento básico de modo geral, né? Mau atendimento às comunidades. Essa junção, essa ideia de Câmara, Prefeitura, Sabesp e todos os órgãos que fiscalizam o poder público possam contribuir para que o cidadão, que é o principal objetivo da campanha da Fraternidade, ele possa ser atingido ou, no melhor palavra, ele possa ser atendido para que os problemas de saneamento básico possam ser resolvidos no bairro que ele mora, dando melhor qualidade de vida à sua família. A Sabesp tem um contrato assinado com a Prefeitura por 30 anos, renovável mais 30 anos. Dentro desse contrato tem o compromisso de que até dezembro de 2012 seria coletado 100% do esgoto no nosso município e teríamos tratado depois também esse esgoto. Quando foi nessa época, a Sabesp simplesmente, da cabeça dela, adiou essa meta e para 2014, nós estamos em 2016 e isso daí não foi entregue. A Prefeitura acaba gastando de recursos próprios para levar água em caminhão-pipa para a população. Outra preocupação dos parlamentares é garantir abastecimento e saneamento nos 145 bairros irregulares de São José, que ainda não são atendidos. Nestes locais, as pessoas ainda dependem de fossa séptica e caminhão-pipa. As pessoas pensam que São José dos Campos não tem problema de saneamento. Tem sim, senhor. Nós temos aqui alguns bairros que eu posso citar que nos acompanham toda terça e quinta na sessão de Câmara, que é o bairro Recanto dos Tamoios. Nós temos em São José mais de 100 bairros irregulares, que ainda são bairros que não têm a sua água tratada, não têm o seu esgoto coletado. Isso é preocupante. Temos ainda muitos bairros que não têm o saneamento básico, que não têm água, encanada e que ainda carece de muito serviço. Então esse é o pontapé aí como gesto concreto dessa discussão da campanha da Fraternidade. Com o lema Casa Comum, Nossa Responsabilidade, a campanha da Fraternidade estimula debates sobre o meio ambiente e busca cobrar ações do poder público para garantir a toda a população serviços como água potável, esgoto, limpeza urbana e drenagem das águas da chuva. Do poder público se espera uma força muito grande para atuar e fazer acontecer o Código Florestal, por exemplo, o Código das Cidades. Há uma série de legislações já todas aprovadas que estão aí e agora é preciso cumprir e encaminhar. Em São José dos Campos, segundo dados da Sabesp, embora o sistema de abastecimento seja universalizado na área urbana da cidade, o índice de perdas chega a 27%. Já na área do saneamento, para atingir o índice de 100% de coleta de esgoto, a concessionária precisa concluir as obras da estação do Paranangaba, que coleta 70% do esgoto gerado. A previsão é que as obras sejam concluídas em junho deste ano. E você gosta de correr ou tem vontade, mas ainda falta aquele incentivo? Calma que a gente pode te ajudar. No quadro Saúde Alternativa, convidamos um personal que vai nos dar dicas para iniciarmos no esporte com saúde. A gente volta já.
Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Hoje, muita gente tem se preocupado em manter uma rotina de exercícios físicos. A corrida é uma ótima opção e aqui em São José não faltam lugares para praticar o esporte. Mas quem está começando precisa ir com calma para não forçar muito o corpo. Por isso, nós conversamos com um personal que vai nos ajudar a começar com o pé direito no esporte. É o nosso quadro Saúde Alternativa. Olá! Pense em um esporte barato, que não exige equipamentos, que você pode fazer em qualquer hora e lugar, auxilia na saúde do coração e ainda queima muitas calorias. Se você pensou na corrida, acertou. E sobre esse assunto, conversamos com o Sérgio Cavalheira, que é profissional de educação física, e ele vai esclarecer algumas questões pra gente. Tudo Olá, bem, boa Sérgio? tarde, tudo bem? Sérgio, qualquer pessoa pode correr ou existe alguma contraindicação? Sim, qualquer pessoa que está dentro da sua plenitude de saúde, né, pode correr, desde que ele procure primeiro o médico, né, para ter uma autorização para a prática de atividade física, para fazer uns exames, para depois começar a fazer qualquer atividade física e sempre procurar um profissional qualificado na área para trabalhar com corrida. E existe alguma técnica, postura, como é? Sim, o que a gente observa é que muitas pessoas pensam, vou só comprar um tênis e colocar um pé na frente do outro e estou correndo, né? O ideal é procurar um profissional de educação física ou uma assessoria de corrida, né? Que em São José dos Campos tem mais de 30 assessorias de corrida já, para estar te iniciando com o trabalho de corrida. Ele vai te orientar a como correr, ensinar postura, ensinar respiração, vai te auxiliar na compra do tênis, que roupa que você vai ter que vestir e te dar toda a periodização de treino até você realmente começar a correr. Legal. E quais são os erros principais assim, entre os iniciantes? Os erros principais dos iniciantes é não fazer um aquecimento antes da corrida e depois também não fazer um alongamento pós-corrida. E a maioria dos iniciantes, eles saem correndo muito rápido e não conseguem correr 1 ou 2 quilômetros, né? Tem até um jargão que a gente sempre fala, né? Você corre ou sai correndo, né? Então muitas pessoas por aí estão saindo correndo. Quando a pessoa só sai correndo, ela não está prestando atenção na elevação de joelho, se a cabeça está olhando certinho para frente, se o braço está aqui na lateral, se ela está entrando com o calcanhar no chão, simplesmente ela sai correndo, que é diferente de realmente correr. Quando você corre, a sua cabeça tem que estar alinhada, olhando para frente, o olhar sempre no horizonte, o braço 90 graus, sem ultrapassar aqui a linha do corpo. Outro erro dos iniciantes, né, é começar no primeiro ou segundo dia já querer correr 4, 5 quilômetros. Ele nunca fez corrida de rua, já vem para a praça, coloca o tênis, às vezes não traz a hidratação dele, né? O ideal é vir com a viseira ou com um boné, óculos de sol, protetor solar e trazer sua hidratação, né? Não ficar correndo 2, 3 quilômetros ou tentando correr sem hidratação. E um dos problemas do iniciante é querer correr 5 km no primeiro ou segundo dia. Ele vai ficar cansado, não vai conseguir e vai até desistir da corrida. Então o ideal é que ele faça um treino apenas de 3 km no primeiro mês. Como que ele vai fazer esses 3 km? Alternando corrida leve com caminhada dentro da sua percepção de esforço. Então ele vai começar caminhando, passou 1, 2 minutos, ele começa a correr. Cansou? Continua caminhando, descansou, volta a correr de novo. Ele fazendo isso durante 1 mês, 2 meses, alternando corrida leve com caminhada, em 2 meses ele já vai estar conseguindo correr 4, 5 km numa velocidade pequena, pelo menos vai estar correndo 5 km. E a gente sabe que a respiração é muito importante, mas no começo a gente não tem muito fôlego, né? Como melhorar? Então, o principal é saber que a gente tem que respirar sempre pelo nariz e soltar pela boca. Por quê? Esses pelinhos que estão dentro do nariz, eles servem para aquecer, filtrar e umedecer o ar. Então se a gente começa a respirar muito pela boca, você vai cansar mais rápido, vai fadigar mais rápido. E para quem está começando, começa andando, qual é o tempo, quantas vezes na semana? Para quem está começando, o ideal é que você faça a prática de corrida alternado com caminhada pelo menos de 3 a 4 vezes por semana, porque você precisa de pelo menos um dia de descanso para aquele treino que você fez. E lembrando que o descanso também faz parte do treino. E hoje em dia existem muitos aplicativos, planilhas. Você recomenda? Muitos dos corredores que treinam com assessoria, todos eles correm com aplicativo e música, né? Porque fica mais gostoso, deixar a corrida mais prazerosa, né? E todo esse aplicativo é como se fosse um GPS, né? Que vai estar no celular, que você coloca aqui no braço ou aqui na lateral do seu corpo. Ele vai te mostrar
O pace, que é a velocidade que você está fazendo, vai te mostrar a distância e o tempo que você está fazendo isso. E nas planilhas de corrida, a gente monta exatamente isso, qual o treino específico para aquele aluno. Então o treino é individualizado e todo aluno tem a sua planilha de corrida durante a semana. E Sérgio, existe diferença entre correr na esteira e na rua? Sim, existe uma pequena diferença entre correr na esteira e na rua. Na esteira é um pouco mais fácil, por quê? Por ser uma esteira que você coloca o pé e ela está deslizando, fica mais fácil. Cada vez que você levanta o pé, ela está deslizando. O impacto é bem menor. Então o que a gente aconselha? Para quem for treinar na esteira, já coloca 1% de inclinação, porque esse 1% de inclinação já vai te mostrar pelo menos o ambiente da rua. E aqui na rua a gente tem um fator sol, clima, tempo, né? Os carros passando, então aqui é um pouco mais difícil e o chão também, o impacto é maior, então correr na esteira é mais fácil do que se correr na rua. O ideal é revezar e as pessoas que tiverem com dor no joelho, dor nas articulações, de repente, não paro de correr, mas vai fazer um treino na esteira que vai dar uma aliviada. E quanto à escolha da roupa, do tênis, você tem alguma dica? Sim, a roupa é aquela mais confortável possível, né? De preferência de microfibra, poliamida, que é aquele tecido bem fininho, que não deixa ficar o suor na roupa, ele transpira. E o tênis é aquele tênis que você calça no pé e se sinta confortável com o tênis, né? Lembrando que não é o tênis mais caro que vai fazer você um bom corredor. É aquele tênis que você colocou no seu pé e você saiu dali confortável, pisou, está andando, fez a primeira, segunda corrida. Sentiu que o tênis está confortável, esse é o tênis ideal para você. Legal. E qual a importância de alongar? Se alonga antes ou depois? No passado, né, muitos professores, a gente até aprendeu na faculdade de educação física, você ainda vê algumas pessoas na praça sempre alongando antes, porque é uma cultura que veio do passado, mas a gente sabe que por um esporte de corrida ou um treinamento de força, qualquer outro tipo de treino que você for fazer, o alongamento em si antes do treino, ele vai ser prejudicial, porque você perde de 20% a 25% de força, né? Então você vai fazer uma subida e alongou antes, então você já perdeu força no alongamento. O ideal é que você faça um bom aquecimento antes do treino de corrida, um bom educativo, que no educativo você já vai fazer o aquecimento e deixar o alongamento sempre para depois da corrida. Por quê? Ele já vai te servir para relaxar pós-treino e já vai te fazer uma recuperação para o dia posterior do treino e ajuda a evitar lesões. Legal, Sérgio, muito obrigada pelas dicas. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Tatiane, e ao personal, e uma ótima corrida aí para todo mundo. É sempre bom praticar um esporte. E no próximo bloco tem Esporte no Diário. Hoje é dia de disputa para times de São José que estão na Série A3 do Paulista. É daqui a pouco no Giro Esportivo. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo e nós começamos esse bloco apresentando as vagas de emprego disponíveis em São José. Se você está em busca de uma colocação no mercado de trabalho, então confira a nossa agenda de serviços. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para auxiliar de cozinha, açougueiro, cozinheiro de restaurante, gerente de lanchonete, mecânico de motor a diesel, programador de computador, técnico de refrigeração e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E agora fique de olho nas atrações que prometem animar essa quarta na nossa agenda cultural. Hoje tem show da banda Oriente aqui em São José. A banda promete animar o público com muito rap. A apresentação é às 8 da noite, numa casa de shows na Praça Gastão Vidigal, número 4. Os ingressos custam a partir de R$20. E ainda nessa quarta, o grupo Chesterfield interpreta sucessos da banda Engenheiros do Havaí. O show é às 8 da noite, num bar na Rua General Osório, número 76, na Vila Ema. A entrada é R$15. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcamara@camarasjc.sp.gov.br.
E vamos agora com a previsão do tempo para a tarde desta quarta e também para toda a quinta. A tarde desta quarta deve ser de chuva rápida com trovoadas. O calor dá uma trégua, mínima de 22 graus e máxima de 25. As pancadas de chuva continuam na quinta. As temperaturas variam entre 21 e 26 graus. Hoje tem disputa para as equipes joseenses, hein? Nesta quarta, os times da cidade que estão na Série A3 do Paulista vão entrar em campo. A expectativa é alta e o repórter Daniel Melo tem todos os detalhes e vai falar com a gente agora. Mas, Daniel, antes da gente falar do futebol, como anda a situação do basquete aqui de São José na NBB, que jogou ontem? Olá, e nós começamos o nosso giro esportivo desta quarta-feira falando de basquete. Pela 24ª rodada do NBB, o São José tentava a recuperação, mas não foi o que aconteceu. Acabou perdendo para o Franca em casa por 82-70. E na próxima quinta-feira tem outra pedreira. Tem o Bauru, vice-líder da competição. E falando de vice-líder, vamos ver a classificação aí na telinha. Você vê que o Flamengo é o primeiro colocado, tem 38 pontos conquistados, seguido do Bauru com a mesma pontuação. Paulistano e Basquete Cearense fecham os quatro primeiros colocados, que vão direto à terceira fase do NBB. Já o São José se manteve na 11ª colocação, tem 29 pontos, 31% de aproveitamento e segue entre os 12 que vão para a próxima fase do NBB. E o assunto agora é futebol feminino. A CBF realizou ontem no Rio de Janeiro o draft, que definiu as jogadoras da seleção permanente que irão para as 8 equipes que estão classificadas para a segunda fase do Campeonato Brasileiro. A técnica de São José dos Campos vai receber as meias Thaísa e Juliette nesta divisão. E o São José volta a jogar no próximo dia 24 de março, quando recebe no estádio Martins Pereira a equipe do Flamengo. Além da equipe do Rio de Janeiro, o São José encara o Corinthians e o Iranduba do Amazonas. E para a gente fechar o nosso giro desta quarta-feira, falando de Série A3 Campeonato Paulista, a 8ª rodada acontece nesta quarta-feira e as duas equipes de São José dos Campos se enfrentam no estádio Martins Pereira às 8 horas da noite. São José dos Campos Futebol Clube e São José Esporte Clube. O Tigre contra a Águia. Vale lembrar que no ano passado, no primeiro encontro oficial das duas equipes, eles empataram em 1-1 também pelo Campeonato Paulista da Série A3. E quem vencer hoje deixa o adversário em crise. Isso porque o São José Esporte Clube, depois de um começo arrasador, acabou perdendo uma sequência de partidas que deixou ele próximo da zona do rebaixamento. Tem 8 pontos apenas, conforme você vê na tabela aí na sua telinha. Já o São José dos Campos Futebol Clube só venceu 2 partidas, ainda continua na zona do rebaixamento. Bem, essas são as informações do esporte desta quarta-feira. Eu volto amanhã aqui na programação da TV Câmara. Até lá! Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.